Vamos direto ao ponto. Existe uma arquitetura financeira, um verdadeiro plano que os maiores construtores de patrimônio do mundo usam, mas que de alguma forma continua sendo um segredo para a maioria das pessoas. E hoje a gente vai desmontar esse plano peça por peça, para que seja possível sair de vez daquela armadilha de viver de salário em salário. Essa frase, olha, é um soco no estômago, né? Mas ela joga na nossa cara uma verdade brutal. Viver refém de boleto, dependendo totalmente do próximo pagamento, é, na prática, uma forma de escravidão moderna, só que disfarçada de vida normal. A pessoa trabalha, recebe, paga as contas e o ciclo recomeça, de novo e de novo, sem que nada de concreto seja construído para o futuro. Mas a boa notícia é que tem sim uma saída, e o segredo não está em ganhar mais dinheiro, mas em como se usa o que já se ganha. Existe uma estrutura, um mapa bem preciso para reorganizar as finanças e começar a construir ativos de verdade. E é exatamente esse mapa que a gente vai abrir agora. Então vamos à revelação. A regra 20-60-10-10, que também é conhecida como a solução dos 60%. E presta atenção, isso aqui não é só mais uma diquinha de orçamento, é o projeto exato que permite criar capital, proteger esse capital e multiplicar ele de forma sistemática. A estrutura toda se divide em 4 pilares, como dá para ver aí no gráfico. 20% para o crescimento, que é o verdadeiro motor da riqueza. 60% para os gastos essenciais, a nossa base sólida. 10% para a estabilidade, que funciona como um escudo protetor. 10% para as recompensas, que é o combustível para a gente não desistir no meio do caminho. Cada peça aqui tem uma função crítica. Vamos começar pela parte mais importante, o coração de todo esse sistema. Esses 20% são o dinheiro que vai trabalhar para gerar mais dinheiro. É a fatia do capital que de fato vai comprar a liberdade lá na frente. Ignorar essa parte é o motivo número 1 pelo qual tanta gente corre e nunca sai do lugar. E o segredo para garantir que isso realmente aconteça é o conceito de pagar-se primeiro. Pessoas com mentalidade de riqueza não ficam dependendo de força de vontade, porque isso falha. Elas criam um sistema. Assim que o dinheiro cai na conta, 20% são transferidos automaticamente para os investimentos, antes do aluguel, antes da conta de luz, antes de qualquer outra coisa. Essa regra não se negocia. E onde é que a gente coloca esse dinheiro? Bom, as opções tradicionais são várias, né? Renda fixa para ter mais segurança, fundos imobiliários para pingar um aluguel todo mês na conta, ações para virar sócio de grandes empresas, mas existe um ativo que, principalmente no começo da jornada, supera todos esses em potencial de retorno. E aqui está o grande ponto de virada, a sacada genial. O investimento com retorno mais rápido e explosivo que se pode fazer é em si mesmo. Exato, em desenvolver uma habilidade de alta renda, algo que o mercado valoriza, precisa desesperadamente e, por isso, paga muito bem. Isso multiplica a capacidade de gerar capital de uma forma que nenhum investimento financeiro consegue no curto prazo. E não se engane achando que isso é só para o mundo digital, tá? Claro, saber vender, editar vídeos ou programar são verdadeiras minas de ouro, mas serviços especializados, como instalação de energia solar ou manutenção de ar-condicionado, também têm uma demanda gigante com pouquíssima gente qualificada. O princípio é o mesmo, resolver um problema que vale muito para outras pessoas. Agora, vamos para a maior fatia do bolo, os 60% para o essencial. E aqui, a mentalidade certa é tudo. A chave não é viver se privando de tudo, mas ter intenção em cada gasto. É sobre entender a diferença gritante entre o que te mantém vivo e funcionando e o que só serve para parecer rico para os outros. É aqui que muita gente derrapa feio. Essencial é moradia, alimentação, transporte para o trabalho, as contas de consumo. Não é pedir delivery toda semana, ter 4 assinaturas de streaming ou pagar a academia que mal se pisa. Riqueza de verdade é construída no silêncio, sabe? Longe dos holofotes da aparência. E para ter um impacto gigante nas finanças, o foco tem que ser em 2 áreas específicas: moradia e transporte. Manter esses 2 custos sob controle libera uma quantidade absurda de capital.
Um financiamento de carro novo, por exemplo, é uma das piores armadilhas financeiras que existem. Você paga juros altíssimos por algo que só perde valor. Seguindo em frente, a gente chega no nosso escudo protetor. Esses 10% formam a reserva de emergência, o fundo de estabilidade. É o dinheiro que protege todo o resto do plano de ir por água abaixo. Sem essa reserva, qualquer imprevisto, o carro quebra, um problema de saúde, pode forçar a venda de um investimento na hora errada ou levar ao endividamento, destruindo anos de progresso. E qual o tamanho ideal para esse escudo? A meta é acumular o equivalente a 5 meses do seu custo de vida essencial. Se seus gastos básicos são, por exemplo, 2.000 por mês, seu fundo de estabilidade tem que ser de 10.000. Isso te dá uma tranquilidade para superar qualquer rasteira da vida sem desespero. E onde esse dinheiro deve ficar guardado? Ele precisa seguir 3 regras de ouro inegociáveis. Acesso rápido, tem que dar para sacar em 24 horas, risco zero, nada de colocar esse dinheiro em ações ou cripto, e tem que render alguma coisa, para não perder para a inflação. Um CDB com liquidez diária que pague 100% do CDI, por exemplo, é perfeito para isso. Finalmente, chegamos aos últimos 10%. E não se engane, isso não é um gasto qualquer, um gasto frívolo. É uma ferramenta estratégica fundamental. É o que torna o processo todo sustentável no longo prazo. É o combustível que nos mantém na jornada. A psicologia por trás disso é muito simples. Se o plano for só sobre sacrifício e restrição, a chance de desistir é enorme. Esses 10%, que a gente pode chamar de pote da alegria, são para serem gastos sem culpa nenhuma com aquilo que te dá prazer. Isso evita o esgotamento e previne aqueles gastos por impulso, sabe? Aqueles que são os maiores sabotadores de qualquer orçamento. Agora, olha só que interessante essa comparação direta na tabela. A regra 50-30-20, que é super popular, aloca 30% para desejos e só 20% para poupança. Agora, olha para a solução dos 60%. Ela inverte essa lógica de forma radical. Ela limita os desejos a 10% e destina agressivos 30% para construir patrimônio, somando os 20% do crescimento com os 10% da estabilidade. É uma troca consciente do prazer de agora pela liberdade de amanhã. Certo, o plano é poderoso, a gente entendeu. Mas como é que coloca isso para funcionar na prática? Tipo, imediatamente. Vamos ver agora como esse sistema todo pode ser implementado usando a automação. É preciso sempre lembrar disso. Pessoas com disciplina financeira não confiam na sua própria motivação, porque a motivação falha. Elas constroem sistemas que tomam as decisões certas por elas no piloto automático. A automação é a sua maior aliada na construção de riqueza. E o plano de ação é incrivelmente direto. São só 3 passos. Uma auditoria geral, seus gastos essenciais estão mesmo abaixo de 60%, senão tem que achar onde cortar. Configurar os fluxos automáticos, programar as transferências para os 20% e para os 10% para o dia exato que o salário cai e gerenciar o que sobrar. O dinheiro que ficou na conta principal é para cobrir os essenciais e as recompensas. Simples assim. No final das contas, é importante perceber que este processo todo não é sobre restrição, é sobre intencionalidade, é sobre assumir o controle e desenhar ativamente a vida que se quer ter, em vez de ser levado passivamente pelo sistema. E essa é a grande lição. A verdadeira riqueza é silenciosa. Ela não está no carro do ano ou na roupa de marca. Ela está na tranquilidade de ter uma reserva de emergência sólida, na satisfação de ver os ativos crescendo e, sobretudo, na liberdade de saber que se é dono do próprio tempo e do próprio futuro. A estrutura está aqui. O mapa foi apresentado. A decisão de começar a construir é o próximo passo. Espero que esta análise tenha sido útil. Para mais conteúdo que ajuda a tomar o controle da sua vida financeira, se inscreve aqui no canal. Até a próxima!